Olá! Na aula de hoje, faremos a análise de gráficos relativos às transformações gasosas principais. Vamos para a aula? Na aula passada, introduzimos o conceito de gás ideal, introduzimos a modelagem matemática desse conceito físico, que é o gás ideal, o gás perfeito, e definimos também algumas constantes, algumas grandezas que vão nos ajudar nesse estudo. Na aula de hoje, trabalharemos um fenômeno físico que diz respeito a gases perfeitos, que são o fenômeno de transformações gasosas. Existem 3 leis que regem as transformações gasosas para gás ideais, gases perfeitos, que serão apresentadas agora em aula. A primeira delas é a lei de Boyle. A lei de Boyle se aplica para transformações isotérmicas, ou seja, são transformações gasosas onde a temperatura se mantém constante. A lei de Boyle nos diz que quando a temperatura se mantém constante, o produto da pressão vezes o volume do gás também se mantém constante. Ou seja, se a gente pega 3 instantes para uma transformação gasosa, que é o instante 1, 2 e o 3, a gente sabe que o produto da pressão e do volume para o instante 1, 2 e o 3 vão ter valores numéricos idênticos. Agora, em um gráfico que relaciona a pressão pelo volume, como a gente pode visualizar geometricamente a lei de Boyle? O gráfico para uma transformação gasosa que respeita a lei de Boyle, onde a temperatura é mantida constante, é um gráfico nesse formato aqui, que é um formato que a gente vai dar o nome de isoterma, que nada mais é que um lado de uma elipse. Aqui, quanto mais distante da origem a nossa isoterma se encontra, maior é a temperatura que é mantida constante. A outra lei que rege as transformações gasosas é a lei de Gay-Lussac. A lei de Gay-Lussac trata das transformações isobáricas, ou seja, a transformação onde a pressão é mantida constante. Nesse caso, essa lei diz que quando a pressão se mantém constante, a razão entre o volume e a temperatura também vai se manter constante. Ou seja, se a gente de novo pega 3 instantes para uma transformação gasosa de gás ideal que respeita a lei de Gay-Lussac, a gente vai ter que a razão entre o volume e a temperatura em cada um desses estados vai ter valor numérico idêntico. E agora, como é que a gente pode visualizar graficamente a lei de Gay-Lussac, a transformação gasosa que respeita a lei de Gay-Lussac? Existem dois gráficos a serem analisados. O gráfico de pressão sobre volume, novamente, e o gráfico de volume por temperatura. Veja bem, se a lei nos disse que a razão entre volume e temperatura é mantida constante, a gente sabe que o gráfico volume por temperatura vai ser uma reta, porque uma reta é o lugar geométrico dos pontos onde a razão de uma variável sobre a outra é constante. Portanto, a reta da transformação gasosa, que respeita a lei de Gay-Lussac, no gráfico V por T é uma reta, e no gráfico P por V. Esse gráfico é simples, porque se a lei nos informou que a pressão é mantida constante, e o gráfico relaciona a pressão pelo volume, vai ser uma reta normal, porque para qualquer valor do volume que vai ser abrangido pela transformação gasosa, o valor da pressão vai ser sempre o mesmo. Essa é uma premissa da lei. E agora, a última lei que trata de transformações gasosas é a lei de Charles. A lei de Charles trata de transformações isométricas, ou seja, as transformações onde o volume agora é mantido constante. Nesse caso, a lei nos diz que quando o volume é mantido constante, a razão entre a pressão e a temperatura agora é mantida constante também. Ou seja, de novo, pegando 3 instantes, a razão entre pressão e temperatura em cada um deles vão ter valores idênticos. E agora, como é que fica o gráfico para a lei de Charles? A lei de Charles vai apresentar 2 gráficos válidos de serem analisados. O primeiro deles, no caso aqui, vai ser a pressão sobre a temperatura, de forma análoga à lei de Gay-Lussac. Se ele diz que a razão entre a pressão e temperatura é constante durante a transformação gasosa analisada, o gráfico da pressão sobre a temperatura vai ser uma reta também. E o gráfico da pressão sobre o volume? Também vai cair um gráfico simples de ser analisado. Porque se ele está nos dizendo que o volume é constante, a reta vai ser uma reta, o gráfico vai ser uma reta, onde para qualquer valor de pressão, o volume vai ter o mesmo valor. Portanto, a gente pode concluir nessa aula aqui. Existem 3 leis que valem apenas para gases perfeitos, onde as transformações gasosas se encontram e podem ser interpretadas matematicamente. São 3 leis, 3 equações. A gente precisa saber as 3 leis, o nome das 3 leis, para poder fazer as questões? Não. Basta usar a equação de Clapeyron, que é uma equação que relaciona a pressão, volume e temperatura de um gás perfeito.
onde diz que pressão vezes volume é igual ao número de mols vezes uma constante vezes a temperatura. Ou seja, se a temperatura é mantida constante, o produto PV é mantido constante. E assim, todas as 3 leis são derivadas dessa equação. Portanto, agora a gente pode sim, finalmente concluir que existem 3 leis máximas que vão reger as transformações gasosas para gases ideais, e as 3 podem ser comprimidas na equação de Clapeyron, que é a equação que relaciona pressão, volume e temperatura de um gás perfeito. Muito obrigado.